Religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? Elas não são a mesma coisa. E a religião eu acho interessante porque também é uma forma de fortalecer laços, né? Um grupo ali. Uns aos outros como eu os amei. Religião para mim é amor, solidariedade, companheirismo, compaixão. Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, que muitas vezes... E a religião Também dos indígenas, das religiões indígenas. Ideia de comunhão com tudo, com a vida. Espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior. Este é o Hebreu Podcast. Eita, já tá aí nos corre, né? Cuidado aí pra não perder teu ônibus. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa, criatura. Tu tá ouvindo a gente na Aurelo? Se não, vai lá agora, por caridade. Porque ouvindo o Hebreu por lá, tu ajuda no financiamento do Hebreu. E não dá muito trabalho não, ó. Deixa de besteira. O link tá aqui na descrição. E tu pode baixar o aplicativo ou mesmo ouvir pelo navegador, né não, amigo? É sim, amiga. A Aurelo é só o MEI. Pra tu que não entende o idioma do Ceará, quer dizer que é muito bom. É massa, tá certo? Por lá você pode se tornar apoiadora do Hebreu. Tem algumas opções de apoio a partir de R$3. Mas se você quiser dar uma contribuição mais pontual, tem o nosso Pix. A chave é o nosso e-mail, o hebreupodcast@gmail.com. O Hebreu é um projeto 100% independente e precisa muito do seu apoio. Ajuda nós, por favor. Pois é, e se você quiser saber de outras formas de apoiar a gente, vai lá no nosso Instagram, que é @ohebreu, segue a gente lá e confere o destaque com as formas de apoio. Lá tu também vai encontrar o link pro nosso grupo de ouvintes no Telegram, né, exclusivíssimo. Mas não é só isso não. Nessa temporada, a cada episódio, a gente está convidando uma pessoa para fazer uma fala introdutória sobre o tema que a gente vai conversar, né, durante ele. Tu nem viu, né? Pois vai lá, viu que as falas estão sendo muito massas. Sempre assim com depoimentos muito legais de pessoas que têm uma forte ligação com o tema. E é isso. Bora começar? Bora, mas deixa eu dizer, vai ser mais curto que Coisa de Bacunim. Tu conhece o Bisão Podcast? Pense num podcast massa, viu? Feito por duas pessoas bissexuais que falam de suas vivências enquanto pessoas LGBTQIA+, cultura pop e tal. Eu tive a honra de ser convidado do episódio 78 do Bisão. Eu falei um pouco da minha trajetória pessoal, do Hebreu e da minha militância enquanto homem preto e gay. Pois vai lá, segue o Bisão aí na sua plataforma favorita e segue nós também pra ficar sabendo sempre que sair episódio novo. Deixa aqui o meu agradecimento e o meu cheiro pra Beck e Zé pelo convite. Simbora, menino! Solta o som! Não é possível fazer um diálogo sério sobre racismo religioso no Brasil sem um resgate histórico. A longa história dessa violência, que ainda alcança os nossos dias, data desde a invasão do Brasil pelos portugueses. Ou melhor dizendo, pelos homens brancos e cristãos portugueses, pela Igreja Católica Apostólica Romana e, posteriormente também, as igrejas protestantes, todas a serviço dos poderes genocidas que saquearam de muitas formas este solo que hoje pisamos. A catequese, as missões, ignoraram completamente as espiritualidades dos povos indígenas, apresentando-lhes o único e verdadeiro Deus, segundo a lógica branco-cristã europeia. O processo de sequestro e escravização dos povos africanos buscou de todas as formas também apagar qualquer resquício de suas culturas e espiritualidades. A violência sempre foi o instrumento do colonizador, empunhando a espada ou a Bíblia em nome desse Deus. No Brasil, terreiros, casas de culto afro-indígenas ainda são invadidos e queimados. Pessoas são literalmente apedrejadas e mortas, vestidas com seus trajes de culto, em nome de Deus, ainda hoje. Em dados contextos, o autor da violência é o próprio Estado. Esse Estado que se diz laico, mas que na prática, né, como conversamos no episódio anterior, está dominado por uma influência hegemônica cristã. O Brasil é um país intolerante, sim. Mas nesse caso, quando pensamos na violência praticada contra comunidades tradicionais de terreiro, seria intolerância mesmo ou estaria para além disso? Não seria isso mais uma expressão do racismo estrutural sobre o qual se construiu a sociedade brasileira? Quem hoje se achega à nossa mesa de conversa para pensarmos juntos sobre estas questões são dois professores e também babalorixás, Pai Sidney Nogueira e Pai Hendrik Silveira. Então, gente,
Vamos começar mais um episódio, é o nosso 4º episódio da 3ª temporada. E sem muitas delongas, eu quero passar a palavra para os nossos convidados, para que eles se apresentem. Vou começar com Baba Hendrix, por favor, nos diga lá quem é você. Não, começa com Homem Preto. Né? Baba Sidney, vai lá, Baba Sidney. Olha só, é porque Oxalá é pai de Xangô, então o pai generosamente passa a palavra pro filho. E não é que eu sou mais. Não vem com essa palhaçada de homem mais velho, não, só por causa da minha barba branca. O senhor também tem uma linda barba branca aí, então nós estamos quites. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, tô muito feliz. Eu tenho certeza, pai Hendrix também, porque esse é um trabalho nosso, né, de produção de conhecimento, né, por meio da tecnologia, das redes virtuais e da oralidade. Então, eu estou sempre disposto a falar quando eu tenho tempo. Eu estou sempre disposto a falar, então estou muito feliz. Olha só, eu sou professor, eu gosto muito da ideia de professor, até porque como a carreira de professor se tornou perseguida, né, quer dizer, e subversiva, e eu adoro esse título de professor. A minha formação nuclear é em letras, é na área de letras, não é? Eu fiz português e linguística, e depois segui com a linguística, no mestrado e doutorado, semiótica e linguística geral, trabalhando com as línguas africanas. Mas antes de tudo é isso, né? Quer dizer, eu sou um menino preto, né? Um menino preto que tem conseguido se manter vivo, que ainda não, né? Quer dizer, o imã, né, que nós temos no corpo ainda não atraiu as 80 balas para o meu corpo. E com certeza a proteção de Exu, de Xangô, de Egungun, de Ami, de todos os orixás e da minha ancestralidade. Eu tô com uma vontade, assim, de já faz tempo, de me apresentar diferente. Eu tô com vontade de quando a pessoa, quem é você? Eu quero só falar, eu existo, sabe? E dar aquela gargalhada. Então é isso, eu acho que eu sou uma existência, não é, sem rótulos. Cada vez mais eu tenho me despido de rótulos e de identidades impostas, não é? Porque também há isso sobre o negro, parece que só há um modelo de homem negro de ser. É isso que eu sou. Eu gosto de me pensar um pensador, um provocador, um Exu no mundo. Essa pessoa que está aqui para conversar. Estou muito feliz de estar aqui. Já perceberam, né? Que eu estou animadíssimo. É assim que a gente gosta, Baba. Muito obrigado. Baba Hendrix, por favor. Então, eu sou aqui um gaúcho, né, morador, nascido e criado aqui numa favela. Aqui em Porto Alegre a gente chama favela de vila, né? Mas é uma favela daqui de Porto Alegre. Nascido e criado no meio da negrada aqui. E seria impossível para mim não curtir a cultura negro-africana, né? E não estar inserido nesse contexto, ainda que a minha família, sou a 5ª geração da minha família que vivencia, né? Então eu não sou mais um branco que se converteu à tradição depois que lê uns livrinhos lá, né? Não, eu nasci nesse meio, né, nessa tradição. Hoje sou babalorixá aqui no terreiro, né? O pai Sidney conhece meu terreiro, eu ainda não tive o prazer de conhecer o dele, mas vou lá. E também sou professor, né, servidor público, professor em escola pública e também como convidado em instituições de ensino superior, doutor em teologia. Eu gosto de dizer isso, né, porque a gente já fez uma discussão sobre isso, né, Baba Sidney? As pessoas acham que babalorixá tem que ser aquela pessoa ignorante, iletrada, né, e não, né, então estamos aí, somos doutores, e isso tem que servir de um norte, né, para o nosso povo, né? A gente precisa dobrar o racismo religioso, e uma das formas da gente dobrar o racismo religioso é mostrando que nós também temos a mesma capacidade que os ocidentais de alcançar esses degraus aí acadêmicos também. Obrigado, Baba Hendrix. Gente, só para situar vocês que estão ouvindo a gente, né, porque esses são os nossos convidados de hoje, eu tive a oportunidade de conhecer Baba Hendrix no curso que ele ofereceu pela STEF, um curso de extensão de Afroteologia, fui aluno dele do curso, e Baba Sidney pelo livro, o famoso livro da coleção Feminismos Plurais, sobre intolerância religiosa, e depois de seguindo nas redes sociais e acompanhando as discussões importantes que ele sempre traz. Então, por isso, estão aqui, para nossa alegria. Se a Lia quiser acrescentar alguma coisa de boas-vindas para os nossos convidados. Não só agradecer mesmo, eu acho que existia uma expectativa muito grande em torno dessa gravação, né, Lidomar? A gente há muito tempo fala sobre isso e é muito gratificante poder estar aqui com cada um de vocês.
E é isso, é um tema, né, que a gente já vem discutindo em outros episódios do podcast. E já estamos aqui nos encaminhando para o primeiro bloco de perguntas. O Hebreu faz parte da rede nordestina de podcasts. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @Rede Nordestina de Podcasts no Instagram. Que a gente já falou algumas vezes sobre preconceito, né, intolerância religiosa e também sobre racismo religioso. E eu acho que é interessante a gente saber qual é a diferenciação, né? Não é nem a gente saber, mas a gente levantar esse debate, já que ele é tão urgente no nosso país, né? Qual é a diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso, tomando como base o que a gente está vivendo aqui no Brasil, e qual a importância dessa diferenciação? Quem quiser responder primeiro, sinta-se à vontade. Babacida? Olha só, engraçado, né? Eu levei 2 anos fazendo uma pesquisa para escrever o Intolerância Religiosa. Na verdade, o livro se chama Intolerância, a pedido de Exu, porque quando nós fomos escolher, havia 2 nomes, racismo religioso ou intolerância religiosa. Nós fomos até os pés de Exu e consultamos, e ele disse que o nome mais apropriado seria intolerância religiosa. A gente tem visto isso realmente. A gente já vendeu 22 mil exemplares, então e ainda não completaram-se 2 anos, então funcionou. Exu, ele como sempre estava certíssimo, não é? Depois eu percebi que a escolha do nome intolerância foi porque o racista ele não vai assumir o crime. Então o racista não compraria um livro com o nome racismo religioso, porque para ele não é racismo, para ele é intolerância. Então ele não quer comprar a prova do seu próprio crime. Então a gente entendeu, né, que deu super certo, né? Como não poderia ser diferente quando você se coloca aos pés de Exu, né? Não poderia ser diferente. E engraçado que eu acho que eu não resolvi direito no livro essa questão da intolerância e do racismo. Eu, depois relendo e agora avançando, eu percebo que eu não resolvi, mas agora eu já resolvi. Agora eu já... Assim, eu não resolvi, né, em termos de escrita, mas agora eu já resolvi porque o componente que não há na intolerância racial é o componente na intolerância religiosa, é o componente racial. Então pronto, isso aí que é a diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso. Algumas pessoas não gostam muito da adjetivação dos racismos, mas a verdade é essa, porque são racismos, entendeu? Então você precisa, né, como linguista que eu sou, se são racismos, você precisa adjetivar, não tem jeito, né? Tudo bem, a gente sabe que tudo é racismo, mas você precisa adjetivar. Então, a intolerância religiosa, então veja bem, quando o pastor da Universal chutou a santa, né, em rede nacional, ele não chutou a santa por conta de componentes raciais, né? Até porque a religião católica apostólica romana, ela é vista como branca, como europeia. E a religião evangélica também é vista como branca. A gente não lê, no Brasil pelo menos, a Igreja Católica como negra. Você tem isso nos Estados Unidos, você tem as igrejas negras, mas esse movimento aqui não existe no Brasil. Ou até existe de forma incipiente. Até existe, mas ninguém fala, eu sou da Igreja Católica negra. Então, aí você tem uma rivalidade nesse episódio do chute à santa, você tem uma rivalidade entre brancos, ou religiões percebidas como brancas. Então não está em jogo aí o componente racial. Então isso é intolerância religiosa. Quando os evangélicos, por exemplo, acusam, o pai Hendricks vai poder falar melhor, quando os evangélicos, porque ele é muito especialista nisso, ele sabe o quanto eu aprendo com ele, o quanto eu aprendi, quando os evangélicos acusam os católicos de idólatras, né, por conta das imagens, isso é intolerância. Isso é intolerância religiosa. Isso não é racismo. Eles acusam, mas não tem a ver, porque você tem vários santos brancos e uma minoria de negros. Então isso é intolerância religiosa. Agora, o racismo religioso é porque está ligado aos componentes raciais, à origem étnica da cultura de terreiro. Eu tenho preferido falar em cultura de terreiro como uma forma aglutinante, que eu quero aglutinar tudo que é visto como preto, porque não adianta. O branco não vê o batuque como branco, não vê o jeje como branco, não vê a umbanda como branca. Por mais que embranqueça, a leitura não é branca. Então ele está olhando
para um corpo-território preto. Corpo-território preto, né? Quer dizer, nós já vimos políticos, pastores falando da maldição, que o continente africano é amaldiçoado, da sujeira, Exu na condição de Satanás. Isso é o quê? Quer dizer, se volta-se para o continente africano, e todo mundo sabe que o continente africano é o mais negro do mundo, né? Quer dizer, então aí está, né? Quer dizer, uma perseguição por conta do componente racial. Faz sentido, Pai Hendrix? Completamente, Baba, né? Eu posso até dar um exemplo bem interessante. Como vocês podem ver aí no vídeo, a minha tese é branca. Eu sou fenotípica e socialmente um homem branco. E eu percebi muito isso quando eu estive aí em Brasília, Lidomar, né? Quando eu estive em Brasília para participar, na época que a Fundação Palmares tinha alguém que prestasse lá, comandando, eu estive lá num evento, e foi lá que eu vi como eu sou branco, na verdade. Porque até os brancos de lá eram mais escuros que eu, né? Mas eu passo tranquilamente em qualquer lugar em Porto Alegre sem jamais sofrer qualquer tipo de racismo. Agora, quando teve um movimento aqui, né, de uma deputada evangélica que criou uma lei, um projeto de lei, o projeto de lei 21 de 2015, que intencionava proibir a sacralização de animais em rituais religiosos, eu fui às ruas, né, todos nós fomos às ruas com os nossos paramentos, com as nossas vestes tradicionais, e num determinado momento eu voltei para casa de ônibus, né? Eu fui de carro, mas fui de carona. Na volta eu tive que voltar de ônibus, e qual foi a surpresa? Que eu vim sentadinho no ônibus lotado e ninguém sentado do meu lado. Ninguém sentou do meu lado. E aí então que a gente vê como é o racismo, como a intolerância religiosa às tradições de matriz africana tem um caráter que é racial, entendeu? É aí que o branco sofre o racismo religioso. Por conta as vestes tradicionais africanas nos identificam com o povo preto, né? As nossas contas nos identificam como sendo de uma cultura preta. Nos identificam como sendo vivenciadores de uma tradição, de um projeto civilizatório preto, negro africano. E é aí que a gente sofre a intolerância. É nesse ponto que a gente sofre a intolerância. E por causa desse ponto que a gente sofre a intolerância. E é por isso que, nesse contexto, é racismo e não intolerância, como, né, o pai Sidney falou muito bem. Se a gente entender mesmo, eu cheguei a fazer um gráfico sobre isso eu acho que na minha tese eu fiz um gráfico, onde eu elenco esses elementos, né? Eu falo dos 4 pilares estruturantes da cultura brasileira. Desses né, os 4 pilares é o machismo, a heteronormatividade, vocês podem concordar ou não, né? Mas é o machismo, a heteronormatividade, o racismo e o cristianocentrismo, que é um termo que eu pensei ali para definir a colonialidade cristã. O pai Sidney é um dos que passa o dia inteiro brigando com os cristianocentrados, que são, inclusive, muitas vezes candomblecistas, né, pai Sidney? Que estão lá reproduzindo valores cristãos dentro do terreiro. Por quê? Porque o processo de colonialidade cristã, o cristianocentrismo, ele invade de tal forma a cultura brasileira que até mesmo nós passamos a acreditar que o que é cristão é sempre melhor, ou melhor acabado, ou mais estruturado. Só que um dos elementos do cristianismo no Brasil é justamente a intolerância religiosa, que é oriunda dos pilares que o próprio cristianismo possui. E um dos pilares é o do exclusivismo. É esse exclusivismo, né, que vai fazer, quer dizer, para o cristianismo só eles é que detêm a verdade, através desse exclusivismo que vai surgir a intolerância religiosa. Agora, quando há um casamento entre a intolerância religiosa e o racismo, é que surge o racismo religioso. O racismo, né, então, pretendendo garantir poder e privilégios para brancos, e o cristianocentrismo pretendendo garantir poder e privilégios para cristãos. Então, a fusão do racismo e da intolerância religiosa vai sair o racismo religioso, ou ainda um termo que eu gosto muito de usar, é afroteofobia. E esse termo que foi pensado pelo professor Jairo Pereira de Jesus, para mim, ele contempla melhor porque justamente os vivenciadores da tradição, não sei se Baba Sidney vai concordar, mas muitos dos vivenciadores da nossa tradição, seja do batuque ou do candomblé, quando são brancos, acham que não tem nada a ver com racismo. Eles não conseguem se inserir na luta antirracista porque acham que o racismo não tem nada a ver com eles. Então, mesmo eles sendo da tradição, eles, por serem brancos, não conseguem identificar o racismo quando são vilipendiados. E daí... Não, pior que isso, né, Gobabá? E pior que isso, né? Reproduzir dentro do terreiro
Faz sentido o termo faz muito sentido, eu penso que faz. E ele contempla, né, esse fenômeno, vamos chamar de fenômeno. Vamos chamar de fenômeno. E é dentro do terreiro, né, quer dizer, a reprodução do racismo dentro do próprio corpo terrível, que eu tenho adotado, o pai Hendrik sabe, corpo território negro, né? Quer dizer, então você está dentro do útero negro, do corpo território negro, independente de ser extraterrestre, poderosa Isis, fada, você está dentro do terreiro e pratica e reproduz o racismo religioso. Faz sentido sim, pai. Perfeito, né? Exatamente isso que eu tenho pensado. Então, tentando responder a Lia, né? A diferença entre a intolerância religiosa e o racismo é a questão racial, como a Baba Sidney enfatizou bem. Né? A questão racial que está, seja ela subliminar ou seja escancarada, mas ela está ali e é ela que determina o tipo de intolerância que a gente o tipo de vilipêndio que a gente vai sofrer, o tipo de agressão, melhor dizendo, que a gente vai sofrer. Porque a gente não pode esquecer da Kailane lá, né? Sim. A Kailane foi apedrejada. Ela sofreu uma agressão física forte, né? E quantas outras pessoas no Paraná, a mãe, eu esqueço o nome dela, ela foi assassinada. Ela e a mãe dela e a neta dela. A mãe dela com 80 anos e a neta dela com 9 anos. Né? As três foram assassinadas por uma pessoa que dizia que entrou lá para acabar com os demônios. Tá? Então, quer dizer, esse tipo de agressão é extremista, a gente está falando no extremo, mas não importa, todos nós que vivenciamos a tradição de matriz africana estamos sujeitos a esse tipo de agressão, e isso ocorre por causa do racismo religioso. A intolerância religiosa, como a Baba Sidney falou, produz pastores chutando santa, mas o racismo religioso mata. Ele nos mata, ele vem para nos matar. E eu fico pensando, Lia, das vezes que a gente já falou aqui, eu sou católico, né, Baba? E a Lia é evangélica. Eu sou uma bicha preta católica, é isso. E a Lia é evangélica. E a gente pensando como essa questão racial tá tão presente, que os pentecostais são um recorte racial muito forte dentro do movimento evangélico, onde tem um monte de gente preta, são nas igrejas pentecostais, né? E como isso acaba fazendo com que os pentecostais sofram algum nível de preconceito, e aí a gente pode dizer de racismo mesmo, de outros evangélicos, de igrejas tradicionais, de igrejas históricas e tal, que olham para as igrejas pentecostais, que são majoritariamente negras, com preconceito, como se fosse gente ignorante, ou enfim, há um olhar de cima para baixo, por assim dizer. Ou seja, onde quer que seja que os corpos pretos estejam inseridos, o racismo está presente, não tem para onde correr, né? Mas seguindo no nosso papo, a gente até destacou aqui um trecho do livro do senhor Baba Sidney sobre intolerância. A Lia quer fazer um comentário, amiga? Não, desculpa. eu ia só concordar contigo e pegar justamente a frase que Baba Hendricks falou, que o que diferencia é a questão racial. Então, até mesmo em comunidades que, em teoria, compartilham da mesma fé, no sentido, né, dos evangélicos, existe um preconceito baseado na raça que gera um discurso e aquela mesma coisa que o pai Sidney falou no início, de haver esse olhar de superioridade como se o outro não soubesse, como se o outro não fosse formado. E a Baba Hendricks também falou, né, quando ele se afirmou como teólogo, que o discurso sobre os pentecostais é meio que isso, se referem a eles como pessoas que têm menos formação teológica, pessoas que têm uma formação acadêmica inferior. E achei muito interessante o Lidomar retomar isso agora, porque traz muito o peso da questão racial, inclusive em comunidades que compartilham da mesma fé. Apesar de que tem uma questão interessante aí. A igreja Assembleia de Deus é uma das igrejas, talvez seja a igreja que mais se reivindica negra no Brasil, mas os dirigentes dela são todos brancos. Né? Então, quer dizer, a população evangélica pode ser negra, mas seus pastores, seus dirigentes são brancos. As pessoas que estão na cabeça mandando, desmandando e dizendo o que é e o que não é. Então, fica complicado, extremamente complicado, em pensar até mesmo a questão que isso seria, que a discriminação de negros na igreja seria racismo religioso. Eu penso, e tenho certeza que o Baba Sidney vai concordar comigo, ele pode complementar, que não é, porque lá a tradição, mesmo que sejam pretos na igreja, ainda assim o macro é a igreja. E daí a igreja se fez branca. Né? A igreja nem palestina se faz, a igreja se faz branca, europeia, né? Jesus de olho azul, loiro. E é esse modelo que é perseguido.
É o modelo romano de igreja que é perseguido, seja, né, pelo catolicismo, seja pelo evangelicalismo. Então, por isso eu não vejo, né, quando é um negro cristão que está sofrendo racismo, ele está sofrendo racismo sim, mas não racismo religioso. Não é a mesma coisa. Você concorda comigo, Babacista? Eu quero trazer um outro dado, porque eu andei dando uma boa olhada. Eu estou muito interessado, né, quer dizer, no processo de evangelização do Brasil. Eu estou muito interessado nesse processo. A Igreja Neopentecostal é de ontem, ela é de 1970. Ela tem cerca de 50 anos, não é? E ela tem um projeto político de poder. Isso está na boca do chefe, né? Lá do chefe da igreja. Mas eu fui mais além e eu fui olhar quem é que entrou no Brasil, tanto da Assembleia de Deus, da Metodista, dos luteranos. Enfim, eu fui olhar quem que entrou no Brasil, os protestantes que entraram no Brasil. E embora houvesse no lugar de origem, acho que é um dado importante para compartilhar, embora houvesse no lugar de origem igrejas negras e lideranças negras, quando eles mandaram ao Brasil os pastores, sempre vieram os brancos. Então, acho que esse é um dado importante para a gente pensar num modo específico de colonização, de colonialismo, como traz Pai Hendricks. Nós temos no Brasil, acho que vale muito a pena a gente avançar numa pesquisa sobre isso, um tipo de colonialismo ou de colonialidade específica, que é essa colonialidade cristão-cêntrica. Tudo se dá a partir da Bíblia, a partir do pensamento cristão. Então tudo se dá a partir. E eu queria trazer esse dado, né? Queria trazer esse dado de que não mandaram pastores negros para a fundação das igrejas evangélicas no Brasil. Isso é um dado para a gente analisar, entendeu? Porque aí já há um movimento colonial, já há um movimento... Hoje eu recebo informações, né? Porque todo mundo acha que eu vou dar conta de brigar por tudo que existe no universo, nos extraterrestres, vou voltar no tempo com a poderosa Isis, Mulher Maravilha, tudo. E eu fico desolado com as coisas que chegam da colonização indígena. Os médicos têm hoje que se desdobrar para conseguir convencer os indígenas a se vacinarem. Tamanha força do discurso cristão, vou chamar de cristão, né, para generalizar, do discurso cristão nessas comunidades. Então isso é muito sério. E eu vou fazer o advogado do diabo porque eu sou dessas. Eu pensaria 2 vezes antes de seguir essa tal Bíblia. Pensaria 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Porque não dá mais, gente. Me desculpem, mas não dá mais. Eu fui batizado na Igreja Católica. Eu fui crismado. Eu fiz catecismo. E quando eu me despi, né, desse negócio, aí eu perguntei à minha mãe, por que a senhora deixou Jesus entrar no meu corpo? Não entrou nunca, né? Porque não tem jeito. E ela disse o seguinte: eu queria que você se parecesse um pouquinho mais com os outros. Olha o tamanho da gravidade disso. Ela disse: eu queria lhe proteger. Conclusão: minha mãe é uma mulher preta. Ela queria me dar uma dose de embranquecimento. Ela nem estava pensando em Jesus, na Bíblia. Ela é preta, minha mãe é preta, ela é mãe de santo. Mas ela queria que eu me parecesse um pouquinho mais com os brancos, como uma forma de me proteger. E na cabeça dela era uma maneira de eu sobreviver. Percebam a gravidade. Percebam a gravidade disso. É o que o Pai Hendricks chama de cristão-centrismo. Perfeito. Sabe que o senhor falava aí sobre os brancos que vinham para as igrejas, né? E eu me lembrei que na África também, né? Os pastores que vão para a África são brancos, né? Marcelo Crivella fez uma história, né, lá em Angola, né? Fez uma grande história lá em Angola, como pastor da Igreja Universal. Inclusive falando em línguas africanas. Então, por aí a gente já vê como funciona um pouco isso. Eu acho, né, sendo o Lidomar e a Lia cristãos, né, católico e evangélico, talvez eu esteja pensando assim, me arrependi de ter chamado esses dois aí. mas eu queria dizer que a gente mete o dedo na ferida, mas a gente dá colo também, viu? Pode, não se preocupe. Olha, tem o terreiro do Baba Hendricks aí no Rio Grande do Sul, tem o meu em São Paulo,
E eu sou super organizado, eu tenho calendário, e eu tenho filhos no Brasil todo, eles vêm pra cá, não tem problema nenhum. É só vir, que já vou avisar, que aqui não tem Jesus, não tem cruz, não tem Nossa Senhora da Aparecida. Eu sou ortodoxo, eu sou descolonizado no nível hard. Mas eu dou colinho, eu dou beijo, eu passo a mão, eu faço cafuné, fica tranquilo. Eu dou conforto, nós vamos viver o luto juntos, o luto da morte de Jesus, depois a negação, até cair no nível hard de descolonização. Olha, Baba Hendrix, zero arrependimentos, né? A gente conhecia muito bem os convidados quando a gente chamou, e a ideia é essa mesmo, porque a gente sabe que boa parte do nosso público é de pessoas cristãs, católicas e evangélicos, ou de quem já foi da igreja e não é mais, e aí escuta a gente, então a gente sabe da importância, né? A gente está gravando hoje um episódio específico sobre racismo religioso, mas a pauta do racismo, da intolerância religiosa, do racismo religioso está sempre presente aqui, a gente está sempre fazendo essa discussão. Na nossa primeira temporada, a gente teve um episódio só sobre o candomblé, conversamos inclusive com a Tiffany Odara, talvez vocês conheçam. Tiffany! Lá da Bahia. Tiffany, querida, eu amo Tiffany, amo, e pasmem, senhores, ela é discriminada dentro da nossa comunidade, entendeu? Então eu também não vou me esquivar dos nossos problemas. Há racismo, há misoginia, há homofobia e há transfobia dentro do terreiro também. Eu sou uma pessoa que fala francamente, entendeu? E eu acho importante que vocês falem, porque é o seguinte, vocês vão falar, né? Quer dizer, como o Bell Hooks nos ensina, a gente precisa falar com e não falar para. Então vocês são pessoas que têm condições de falar com. Olha que eu não sou cristão, mas eu tenho reivindicado uma reforma. Se eu fosse pastor, eu já estava fazendo uma reforma na igreja, entendeu? Eu tenho reivindicado uma reforma, entendeu? Vocês precisam, se vocês querem continuar cristãos, vocês têm que reivindicar uma reforma, uma nova reforma, aquela lá a reforma a última do Lutero, a reforma protestante, fracassou. Agora precisa de uma reforma para o século XXI. Até, se vocês reformarem, eu até me batizo. Porque eu costumo dizer, o pai Hendrix, ele vai concordar comigo, eu sempre faço isso, inclusive que eu aprendi com ele, de verdade eu aprendi com ele, que não há problema para nós de terreiro que eu fosse babalorixá e pastor. Não há incongruência. Né? Quer dizer, nós somos do E, entendeu? Então eu podia ser budista, babalorixá e pastor. Eu só não sou pastor e olha que a minha retórica é boa, eu seria um bom pastor, você tá vendo? Vocês já estão querendo jogar abuso. Então, olha que eu seria um bom pastor. Eu só não sou pastor por quê? Porque eles não querem, eles não vão aceitar uma macumbeira, eles vão querer converter, tirar o satanás do meu corpo, aí não dá, não tem condições. É por isso que a gente só tá convidando aqui pastor que tem duplo pertencimento, né, Lia? Por isso que a gente trouxe aqui o professor Pedro, que é pastor e é de terreiro, passou por aqui. Mas olha, pra gente é muito importante estar levantando essas discussões exatamente porque a gente já falou isso inúmeras vezes aqui no Hebreu, que os responsáveis pela intolerância religiosa no Brasil, pelo racismo religioso no Brasil, são os cristãos, ponto. Não tem para onde correr, né? A gente sabe disso e a gente sabe o quanto que se precisa ouvir isso, se precisa tomar consciência disso para que a gente mude alguma coisa, né? E eu não sei se a gente tá fazendo uma reforma, não sei não, a gente não tá fazendo uma reforma, mas a gente tem buscado, Baba Sidney, se aproximar do que as pessoas têm produzido, a teologia negra, né? Que não é novidade, mas como tudo que é de preto é apagado, James Cone, um teólogo estadunidense, estava falando da teologia negra, dialogando com a teologia africana desde a década de 60 lá nos Estados Unidos, né? E isso tá chegando aqui, tá ganhando corpo agora, né? Onius Pacheco é outro que tá lançando mão disso, e a gente tem se aproximado disso, né? Tentando resgatar. E eu achei muito massa que tanto o senhor quanto o Baba Hendrix falaram isso, né? A religião cristã que aqui é vista como branco, porque ela não é branca. Quando a gente olha para a história do livro que é tido como sagrado para os cristãos, onde é que se passava aquilo? Era no continente africano. Antes de haver igreja em Roma, já existia igreja na África, na Etiópia, né? Então, infelizmente, para nossa tristeza e que causa mortes até hoje, a versão do cristianismo que chegou com a colonização foi o embranquecimento do cristianismo que nos chegou, com toda a violência da colonialidade, né? Então é um desafio enorme hoje. A gente está dizendo para as pessoas que Jesus é preto, que a raiz da história está lá, tem pé no continente africano. É muito difícil disputar esse lugar, mas a gente está disputando, né? E eu acho importante que esse diálogo esteja posto. Então, é isso. Não tem arrependimento nenhum de ter trago vocês aqui.
seguindo o nosso papo, né? A gente fica querendo conversar sobre um monte de coisa, mas eu queria só recuperar. A Lia pegou aqui um trechinho do livro sobre intolerância religiosa. Como o senhor disse, Baba Sidney, o proselitismo religioso e eleitoral misturou-se de modo que não se sabe mais o que é religião e o que é política. E aí, a partir disso, a gente queria saber de vocês qual é a percepção sobre essa relação entre política e religião no Brasil hoje. A gente acabou de lançar um episódio sobre Estado laico, tendo a consciência da importância de se discutir isso, e foi unânime no episódio inteiro para as pessoas convidadas que o Estado laico está na letra da lei, mas na prática ele não existe, né? Então, pensando isso, essa relação entre política e religião, como está posto hoje no nosso país. Eu acho que nós temos um exemplo que o pai Hendrix vai poder discorrer melhor, porque é lá na terra dele, que é o cúmulo do absurdo, não é? De políticos evangélicos levarem, né, para o Supremo o abate religioso, né? Quer dizer, isso aí foi o cúmulo, é o erário público, né? Quer dizer, isso já está na letra da lei. Eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata, e eu sou também um estudioso da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela recebe o nome de Constituição Cidadã, porque de verdade ela é uma Constituição cidadã. Nós temos uma super Constituição Federal. A nossa Constituição é uma super Constituição Federal, entendeu? Ela é civilizatória, ela é humana, ela é pela igualdade. Eu não tenho síndrome de cachorro vira-lata, não quero nada dos americanos, não quero saber se a Constituição deles é mais enxuta. Eu nem gosto dos Estados Unidos. Enfim, então nós temos uma super... E vejam vocês, o pai Hendrix vai poder falar melhor sobre isso. Dr. Edio faz essa arguição, quer dizer, a morte da galinha vale mais, né, do que a morte de jovens pretos no Brasil. Nós nunca vimos, não é? Quer dizer, chegar à Suprema Corte Brasileira, a morte dos meninos de Belford Roxo, a morte do Miguel, que a mulher branca deixou ele entrar no elevador e cair lá do prédio. Não vemos chegando lá os traficantes de Jesus, não vemos chegando lá a morte do músico, né, por 80 tiros, não vemos chegando lá o caso da mulher aqui em São Paulo, que agora virou criminosa, né, que o policial subiu literalmente sobre o pescoço dela, subiu literalmente sobre o corpo de uma mulher negra na rua. Nós não vemos isso chegando lá no Supremo. Mas aí, pronto, então a gente já matou a charada. Quer dizer, a laicidade, a suposta laicidade está muito comprometida, não é? E nós vemos o poder, o capital político, não é? De um projeto de poder, né? Cristão-cêntrico. Agora eu já peguei eu sou aluno rápido, eu já pego a aula na hora. Então já peguei aqui a aula do professor Hendrix, do Baba Hendrix, é isso, um projeto de poder cristão-cêntrico que consegue nos levar até o Supremo Tribunal Federal. Não é isso, pai Hendrix? Não, perfeito. Eu quero trazer esse assunto para uma outra linha, mas concordo plenamente com o que Baba Sidney fala, né? O cristianocentrismo, ele faz isso, né? De criar um modelo cultural válido, né? Que é cristão, e tudo que não é, então é inválido. Agora, isso a respeito da questão política, bom, isso fica bastante evidente, que é um projeto de poder, né, nas mãos de religiosos, na sua maioria evangélicos, né, pentecostais ou neopentecostais. E eu digo que também pentecostais, porque quando a gente vê Silas Malafaia dando uma de cardeal Richelieu, né, e o Marco Feliciano, a própria Damares, né, e o próprio presidente, né, presidente de vocês, né, não é meu, dizendo aí que quer um STF, né, um ministro do STF terrivelmente evangélico, né? O que a gente vê aí quando as três esferas do poder, né, o legislativo, que possui bancada hoje, né? Há 20 anos atrás não existia uma bancada evangélica, hoje existe e é numerosa, chega a ocupar, se eu não me engano, é 1/3 do Congresso. Executivo, né? Temos aí prefeitos, governadores e um presidente da República que se diz evangélico, que se diz cristão, enfim, porque, né, já foi de tudo que é a igreja, da católica a neopentecostal, né? E que quer um ministro terrivelmente evangélico. O que é isso, senão um projeto de dominação, né? Um
projeto de poder, né? Então aí aliado a Edir Macedo, ali a Silas Malafaia, né? Pessoas, lideranças poderosas, economicamente poderosas, e quem tem o poder econômico no Brasil tem poder político, porque quem tem poder econômico compra a mídia, principalmente a mídia aberta, e transforma essa mídia aberta num discurso favorável a si mesmo. Eu nunca me esqueci, eu gosto de usar isso como exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, um dos primeiros quilombos, se não foi o primeiro quilombo urbano a ser reconhecido pelo governo federal, foi o quilombo da família Silva, aqui em Porto Alegre. E daí, quando ele foi reconhecido e finalmente ganhou a propriedade de suas terras, 2 jornais daqui de Porto Alegre, né, a Zero Hora, que é da família Zirotsky, que são os ricaços daqui, são os marinhos daqui do Rio Grande do Sul. E o outro, o Correio do Povo, que hoje está na mão do Edir Macedo, mas naquela época não era, né? As manchetes dos dois são incríveis, né? A Zero Hora dizia, o Correio do Povo dizia assim: finalmente, família Silva detém a propriedade de suas terras, depois de um longo processo. Enquanto que a Zero Hora dizia: proprietários das terras perderam seu direito para quilombolas, porque havia aqui uma especulação imobiliária, né? E os empresários aí, especuladores, queriam dizer que as terras dos quilombolas eram, na verdade, propriedade deles. Daí, então, o processo correu, e aí a gente vê como se dão as manipulações, né? Hoje a gente vê a Globo fazendo campanha contra Bolsonaro, mas não é porque ela quer que o Lula volte, é porque ela quer botar lá ou o Dória ou o Leite, que é daqui do Rio Grande do Sul, no lugar dele, né? Então, assim, a grande questão é quem está no poder. E, me parece, as igrejas, elas têm esse projeto que não me parece ser um projeto teocrático, tá entendendo? Ainda que tragam alguns elementos, como, por exemplo, barrem políticas públicas para negros, barrem políticas públicas para a população LGBT, e barrem projetos educativos, né, que expressem a diversidade, que melhor expressem a diversidade, busquem a tal da família tradicional, que se inventou isso daí do nada. Ainda assim, ainda que existam esses discursos, o projeto político cristão, evangélico e pentecostal, neopentecostal, ele não é um projeto religioso, ele é um projeto político mesmo, de poder, é um projeto de poder, é estar no poder, é estar aqui mandando, eu estou aqui em cima mandando. E se daqui a pouco as pessoas estão com medo, porque vão fazer como os talibãs lá, né? Olha, eu acho que os muçulmanos são muito mais religiosos do que os cristãos que estão em busca de poder no Brasil. Tá? Não me parece ter a mesma relação. Eu não sei, vocês podem discordar de mim tranquilamente, né? Eu fico tranquilo com isso. Mas, então, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não defendo a separação de política e religião, né? Eu acredito que a política é um espaço que todos nós temos que estar. O próprio Platão já dizia, né, que nós somos homopolíticos, ou seja, nós fazemos escolhas, política é fazer escolha. E nós temos que estar em todos esses espaços, inclusive no espaço da política. Então, agora, o que estão querendo fazer é monopolizar, né, a política para um segmento, para que esse segmento tenha poder de decisão sobre tudo. Porque a grande questão no Brasil sempre foi, desde o Brasil Colônia, eu sou professor de história, então eu sei disso, né? Desde o Brasil Colônia, a grande questão foi quem tem poder de decisão no Brasil. Essa é que é a grande chave, e que, né, a ideia, e é por isso que a ideia de democracia fica comprometida, né? Quando apenas um segmento detém todo o poder em todas as esferas, simplesmente não há debate, apenas imposição. E sem debate, então não há democracia. Faz muito sentido. Veja como é importante que a gente se sente, né, ao redor da fogueira e faça essa roda. Eu sei que às vezes eu sou como um radical, mas de verdade eu não sou. Eu sou bastante flexível e eu gosto muito da conversa, da boa conversa. E eu acho que o senhor, pai, matou a charada, né? Quer dizer, o que nós estamos chamando, né, de projeto de poder não é um projeto religioso, é um projeto político. Entendeu? Então, eu acho que isso vai dar um pouquinho de conforto aos corações dos cristãos. Não há nada de religioso no projeto. Não há nada de religioso, a não ser a utilização do discurso religioso como ferramenta
de manipulação discursiva. Eu sou semioticista e, portanto, eu conheço as armadilhas da enunciação, não é? Porque, de verdade, né, quer dizer, eu acho que essas pessoas, não é, que fazem esse uso, isso desde os traficantes de Jesus, que é um uso político também, né, quer dizer, um uso político das armadilhas da enunciação, né, da enunciação do discurso bíblico, até o chefe, né, o chefe mor do poder executivo, né, quer dizer, veja, pai, agora, não, já tem outra notícia, agora o tal terrivelmente evangélico já não é tão terrível assim e precisa de alguém mais terrivelmente evangélico que ele, por isso que está demorando. Então, eu tenho dito muito isso, eu estive agora gravando um programa na TV Cultura, e eu estive estivemos eu, o Frei Davi e um outro pastor, que eu vou declinar o nome, porque senão vai me dar processo depois, e eu já estou com alguns processos nas costas, já jogo de búzios para pagar, e então, e ele me questionou sobre a generalização, e eu vou dizer mais uma vez, o mau uso do discurso religioso é um problema de vocês. Eu não vou lutar essa luta por vocês. Eu tenho que ficar vivo. Eu tenho que poder matar meu bode, minha galinha, meu pombo branco. Portanto, eu acho importante que estejamos aqui conversando e que esse discurso chegue até os cristãos, não é? Porque vocês têm que começar uma luta, né? Uma luta justamente no sentido, e eu acho que agora o Pai Hendrick já deu o caminho. Olha, isso é política, isso é projeto político, não é um projeto religioso. Quem está fazendo isso são políticos sujando o discurso religioso. Isso aqui é religião, isso aqui é política, fazendo promiscuidade, no pior sentido da palavra, quer dizer, no mau sentido da palavra, porque tem um sentido bom, promiscuidade com o discurso religioso. Eu penso que é isso, quer dizer, então é fundamental que conversemos, é isso, né? Quer dizer, não há nada de... Porque se houvesse alguma coisa de religiosa, de efetivamente religiosa, por mais conservador que seja o discurso cristão, e nós sabemos que é homofóbico, que é racista, que é misógino, que a mulher, quando vai casar, ela tem que prometer que vai ser sujeito do homem, não adianta, porque eu também conheço um pouquinho, entendeu? Isso tá tudo lá. Então, por mais conservador que seja, mesmo assim, nós sabemos que esse discurso é pela igualdade, que não é com arma na mão, fazendo arminha, que, não, né, que a história de Jesus é revolucionária, né, enfim. Então, eu penso que o Pai Hendrick deu aí uma explanação que é fundamental para nós. Eu concordo em número, gênero e grau, Baba Sidney e Baba Hendrick, sobretudo porque quando a gente olha quem são as lideranças evangélicas e católicas, né? Porque eu sempre gosto, do meu lugar de católico, de demarcar isso, porque às vezes a gente foca muito nos evangélicos, pentecostais, neopentecostais próximos do governo, mas tem um movimento conservador católico muito próximo do governo. Então, quando o senhor falava da bancada evangélica, Baba Hendricks, a bancada evangélica no Congresso hoje, ela não é só evangélica, ela junta católicos conservadores, ateus conservadores, budistas conservadores, espíritas conservadores, é tudo isso, exatamente porque a dinâmica do jogo político é essa, o senhor acertou em cheio. A questão é política. Quando você olha para figuras, não vou citar nome, porque eu também não quero ser processado, mas quando você olha para as lideranças que estão mais próximas, inclusive aquele que está mais do que nunca cotado para ser vice de Bolsonaro na próxima eleição, são sujeitos que têm uma atuação absurdamente política antes de qualquer coisa, né? Então concordo com o senhor em número, gênero e grau. E daí, saindo desse assunto para o outro, para a gente também caminhar daqui a pouco para encerrar nosso papo, eu queria perguntar exatamente sobre isso de que foi uma provocação que eu tive a primeira vez contato fazendo o curso do Baba Hendricks, né? Que em um dos textos que a gente leu, Baba Hendricks exatamente falava do aumento da presença de pessoas brancas nas comunidades tradicionais de terreiro. E aí é sobre isso que eu queria ouvir vocês no episódio que a gente está falando sobre racismo religioso, né? Qual é o impacto disso? O que ocasiona o número crescente de pessoas brancas dentro das comunidades tradicionais de terreiro? Isso traz prejuízos à tradição? O que vocês acham dessa situação? Acho que esse é o lugar de fala. Eu ia lhe dizer a mesma coisa.
Mas eu me sinto confortável em falar sobre isso. Quem me conhece, Babacid já me conhece, né? Lidomar me conhece um pouco também. Mas quem me conhece aqui, eu tenho uma militância antirracista há quase 20 anos, né? Eu participo da militância antirracista aqui no MNU, daqui do Rio Grande do Sul. Também participei do GT Negros, que é um fórum ali vinculado à Associação Nacional de História. Foi ali que eu conheci muita gente do movimento negro, né? Antes disso, eu conheci pessoas que me fizeram compreender o quão racista eu era, sabe? Porque, como eu falei lá no início da minha fala, né? Eu nasci aqui nessa favela, no meio de pessoas negras, né? Numa cultura, vivenciando uma cultura negra. Minha esposa é negra, a Babacid me conhece, minha esposa. E a gente acha que não é racista por causa dessas coisas. Só que não é verdade. O racismo, ele é tão profundo dentro, né? E o Kabengele Munanga fala disso, que é um crime, o racismo é um crime perfeito, né? Ele é um crime perfeito porque faz o criminoso achar que não tá cometendo crime, né? Ele faz com que a gente que é fenotipicamente branco não perceba o quão racista é, né? Em quais momentos tu é racista e por conta disso tu acha que tu não é. Então, nas minhas... Né, eu tenho uma oficina de educação antirracista que eu trabalho, e é muito interessante, porque eu sendo um cara branco, as pessoas brancas se sentem confortáveis em expor o seu racismo pra mim, né? É aí que eu entro. É aí que eu consigo entrar e colocar a discussão com elas, né? E esse é o grande problema, talvez, da tradição africana. Eu não posso falar do candomblé nem daí de São Paulo, mas daí isso o Babacid nem fala. Eu posso falar do batuque e daqui do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, talvez, né, mais de 50% sejam pessoas brancas que vivenciam o batuque. E isso me parece que está relacionado a uma série de fatores, entre eles, inclusive, o econômico. Mas o que eu quero enfatizar é que o que eu percebo é o seguinte: assim como pessoas negras, quando vão para uma igreja, elas levam a sua negritude junto, transformando aquela igreja numa igreja negra, como as Black Churches nos Estados Unidos, né? Ou ainda o Reteté da Assembleia de Deus, né? Que é profundamente negro, aquele fenômeno, né? Quando os brancos entram para a tradição africana, eles levam a sua branquitude. E daí afastam tudo que é negro, né? E começam a implantar o pensamento branco, as atitudes brancas, né? O individualismo, a noção, a ideia de mercado, a ideia... Então, assim, tem sempre, né, a participação branca acaba não destruindo, porque não tem como destruir a tradição, mas desenegrecendo ela, né? Tirando a sua negritude e infiltrando, colocando no lugar a branquitude. Então ele fica embranquecendo ela, não apenas sob o ponto de vista físico, né, de pessoas brancas participando, mas que as pessoas, elas entram na tradição e não se convertem à epistemologia negra, não se convertem à cultura negra, não se enegrecem. Porque assim, quando uma pessoa quer participar de uma cultura alemã, sei lá, ela vai se germanizar. Se ela quer participar de uma cultura italiana, ela vai se italianizar, né? Agora, quando ela vem e entra num terreiro, ela vê apenas o orixá. Ela não vê toda a cultura, tudo que está em volta do terreiro, toda a tradição, toda a epistemologia negro-africana, toda a civilização negro-africana que permanece, né, no intramuros das comunidades tradicionais. E esse aqui no meu entendimento, esse aqui é o problema hoje, né? Esse apagamento da cultura negra. E a gente vê isso refletido no quê? As pessoas dizendo orixá não tem cor. A primeira coisa que eles dizem é isso, né? Para poder se legitimar dentro da tradição, brancos para poderem se legitimar dentro da tradição, a primeira coisa que dizem é orixá não tem cor, sabe? Porque orixá é uma luz, é um ser divino, então não pode, como é que vai ter cor? Aí você dá vontade de dar na cara dessa gente, né? Daí o orixá tem cor sim, e é preto, ele é africano, não vai ser de outra cor, ele é preto, ele é africano, entendeu? Então o que a gente precisa é compreender esses pontos, e isso que no meu entendimento, é a problemática no terreiro hoje. Obrigado, Baba. Antes de passar para o Baba Sidney, só comentar, Baba, aí o senhor aproveita também. Eu tenho muito interesse nisso, porque esse é meu tema de pesquisa, né? Eu estou pesquisando relações raciais e branquitude nos terreiros. E aí, já levantando o que tinha produzido sobre Baba Hendricks, eu vi vários artigos de uma pesquisa feita no batuque. E como era muito recorrente, babalorixás brancos se dizendo negros, porque eram do candomblé. E aí eu não sei qual é o impacto disso, né? Porque me parece ser problemático, mas de fato é
um babalorixá branco que, porque pertence a uma religião tradicional de terreiro, diz, olha, mas eu sou negro. Será que isso também não é uma forma de se eximir da dinâmica do racismo? Baba Cisne, por favor. Olha só, aqui em São Paulo, né, Lidomar, Lia, Pai Hendrix, não é diferente. O que eu percebi? Eu comecei, né, na condição de pensador, né, de que tá olhando tudo, tá analisando tudo. O que acontece? O racismo é um negócio, né, minha gente? Olha, o racismo, ele tem estratégias. E ele vai criando. Olha o que acontece. Não é diferente do que o Pai Hendrix observou. Então, a pertença do branco, de uma parte do branco, não vou, mas a pertença do branco no terreiro, ela é seletiva. Então, ele não entra e assume aquele território como quilombola, como efetivamente negro. Muitos brancos, você pergunta o que é o candomblé, ele não sabe responder. Ele não sabe. Os brancos no candomblé se dizem espíritas. Espíritas. Por quê? Espírita remetendo ao espiritismo kardecista europeu. Então, o que acontece? Quer dizer, eu já fui acusado de integracionista. De verdade, eu sou integracionista. Eu sou um preto integracionista. Eu vivo bem com os brancos, com o extraterrestre, com a poderosa Isis, Mulher Maravilha, o Homem de Ferro. Eu vivo bem com todo mundo. Só se não quiser me matar, eu tô de boa. Então, eu sou integracionista. Eu não tenho problema. Eu tô à frente de uma casa de axé e ela é 60% branca. Ela é 60% branca. E tá tudo bem pra mim. Todo mundo sabe que eu sou preto. Que o rei é preto. Quem tá sentado na cadeira sou eu. O rei é preto, é antirracista. Enfim, todo mundo sabe. Não é cristão, porque eu adoro não me declarar cristão. Eu gosto de negar esse negócio dentro de mim. E não é com todo respeito, porque pra mim a religião hoje é a privatização da espiritualidade negra. Hoje religião é a privatização da espiritualidade negro-ancestral. É disso que se trata. São negócios, são business. Business. Religião hoje é business. Com todo respeito ao sentimento religioso, tá bom, tudo bem. Aí eu vou até dar um desconto. Porque sentimento é alguma coisa que você vive na sua casa, sozinho, individualmente. Então esse eu até respeito. Eu até dou um desconto para esse sentimento. Então o que acontece? O branco, ele entra no candomblé, e se não tiver uma liderança forte, né, para dizer, olha, você entrou num território negro, de ancestralidade negra, de história do escravismo no Brasil, um território quilombola, um território contra-colonial, se não tiver essa liderança, ele entra e continua sendo branco. Inclusive capaz de receber o orixá branco. Ele diz que é branco, inclusive capaz de energia, eles falam, energia. Orixá é energia. Aí destitui toda a identidade, a historicidade, a origem. Do mesmo jeito que fizeram com Jesus, é a mesma coisa. Não é? Quer dizer, do mesmo jeito que eles fizeram com Jesus, quando eles entram no candomblé, eles querem fazer com os orixás. Entendeu? Eu dou voadora, eu já vou com os 2 pés no peito, a pessoa cai e ela não fica, porque não tem jeito. Aqui em casa não fica, porque eu sou cirúrgico nessa coisa. Então a grande questão é a seguinte, e aqui em São Paulo, a igreja entrou tanto dentro do candomblé que o candomblé virou de novo business. Só que o grande problema é que quem tá ganhando dinheiro com esse negócio não são os pretos. Quem tá ganhando dinheiro são os brancos, mais uma vez. Quer dizer, o negócio é aquela coisa do joalheiro preto, que é aquele que faz a joia, ele que produz a joia é invenção negra, só que quem vende é o branco. O Orives, né? O Orives, exatamente. O Orives é negro, o joalheiro é branco. Exatamente, o Orives não recebe parte do dinheiro, entendeu? Então, isso é seríssimo. E aí, a estratégia da branquitude em São Paulo, que eu falo sem nenhum constrangimento, que é o seguinte, eu falo dos defeitos daquele que eu não gosto e falo dos defeitos dos meus pares também. E aí, o que acontece, Lidomar? O racismo, ele é um negócio. A branquitude começa a colocar elementos caríssimos dentro do candomblé. E aí o que acontece? Todo mundo sabe que gente preta é pobre. Aí o preto não pode consumir da sua própria cultura. Porque o candomblé vai ficando caro
E quem pode consumir? Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Gente preta tem dinheiro? Não tem. Aí ele vai pra igreja, porque lá é só um terno, uma gravata e uma bíblia. E o dízimo, né? Enfim. E aí ele vai, né? Então, né, pai? Faz sentido pro senhor? Total. Inclusive, essa migração é algo que eu peço para os sociólogos estudarem há muito tempo, né? Eu digo para eles, estudem, falem sobre isso, sobre essa migração de brancos para a tradição africana e de negros para o cristianismo. Eu quero ler, né, coisas sobre esse assunto, porque certamente vão sair muitas coisas interessantes daí. Mas eu poderia fazer, mas eu peço, eu tenho certeza que a Baba Sidney também poderia fazer, mas eu peço isso para os sociólogos porque eles têm a instrumentalização, né, para fazer esses dados aí e nos trazer esses dados e de uma forma reflexiva que eu acredite seja interessante para a gente se apropriar. Agora, o que Baba Sidney falava ali a respeito me lembra muito a ideia da apropriação cultural, né? Então, assim, isso é algo que tem sido denunciado em certa medida por negros, né? Inclusive, Baba Sidney, uma vez, eu peguei Baba Sidney, aliás, volta e meia eu pego Baba Sidney brigando com alguém na internet. E ele tava brigando lá com uns pretos lá, né? Que estavam reclamando que só tem branco na tradição. E ele diz, pô, mas só tem branco é porque vocês não estão entrando, né? Porque vocês não estão entrando, porque vocês precisam... Tá aí, um babalorixá preto, né? Preto até os ossos que tá aí, que podem procurar. Então não tem... Não é essa, então essa não é a desculpa, né? Essa não é a desculpa. Agora, qual é a desculpa, então, né? O que leva as pessoas a não se aproximarem da cultura de seus ancestrais, né? A nossa cultura, a cultura africana, é uma cultura extremamente bela, linda, rica. As pessoas só veem a casca, elas só veem a galinha na esquina e os cartazinhos de traga seu amor em 3 dias. Elas não veem a profundidade da tradição, a profundidade dessa tradição. O quão essa tradição é rica em elementos teológicos, em elementos filosóficos, né? Em nos transformar pessoas melhores, em um projeto de humanidade, né? A tradição africana possui um projeto de humanidade que as pessoas não enxergam, principalmente porque o que enxergam na tradição buscam na tradição apenas resolver seus problemas, né? Então fazem o utilitarismo dos orixás, né? Fazem o utilitarismo dos babalorixás, né? E das ialorixás, né? Nós somos apenas ferramentas para que as pessoas alcancem seus objetivos, né? A sua felicidade, o seu amor próprio, o seu emprego, ou restabelecer a sua saúde, mas não conseguem perceber que o simples estar parte de uma comunidade tradicional é fazer parte de um corpo vivo, teológico e filosófico. E que isso por si só já nos resgataria. Eu tenho acompanhado aí as postagens de Baba Sidney sobre a epistemologia dos orixás, e aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso, entendeu? Quer dizer, tu lê aquilo e se sente são, só, né, mental e fisicamente, por te identificar com o teu orixá, por tu ver o quanto o quanto o orixá tem a dizer pra ti, sem necessariamente tu tá fazendo macumba aí pra ti mesmo, né? Eu vou por essa linha, por esse caminho. Obrigado, Baba. E aí você faz lembrar, Baba Sidney, de outro dado que eu encontrei também já levantando que está produzido sobre isso. Eu não sou sociólogo, Baba Hendrix, infelizmente. Mas sou cientista social, mestrando em antropologia. Vou tentar. O senhor me provocou, eu resolvi aceitar. E aí, Baba Sidney, vendo alguns trabalhos já produzidos no contexto de São Paulo, e eu vi exatamente esse tipo de relato, né, de interlocutoras, de uma mulher preta que mudou várias vezes de terreiro, porque o terreiro tinha muitas pessoas brancas e ela via essas pessoas brancas subindo de cargo dentro do terreiro, mas ela não tinha como fazer isso porque ela não tinha como pagar as obrigações. E aí também achei interessante que em um dos terreiros ela falou que a mãe de santo obrigava as pessoas brancas, olha, porque você vai pagar a obrigação dos seus irmãos pretos, que não pode pagar. Você tem condição de pagar, você vai pagar a dos seus irmãos também. Enfim, ou seja, eu tô só dizendo isso para corroborar com o que o senhor estava colocando, que isso é uma realidade, né? Tem dados sobre isso, enfim. E aí, Baba Hendrix, o senhor falando também, eu lembrei muito da fala da Iá Tiffany, que eu lembro que na nossa conversa, a ideia era fazer um panorama, né? Assim, o que é o candomblé. E eu lembro que uma das primeiras coisas que ela falou, ela dizendo, né, eu não vejo o candomblé como uma religião.
Para mim, o candomblé é muito mais que isso. Acho que tem tudo a ver com o que o senhor está colocando, né? O quanto a cultura é muito maior, muito mais profunda, muito mais rica do que... E aí eu lembro que eu ouvi de alguém também de terreiro, não vou me recordar agora quem, mas quero dizer que foi muito conveniente ao Ocidente categorizar o candomblé como religião. Enfim, mas acho que isso é papo para outro episódio. E aí a gente vai caminhando para encerrar. Eu passo para a Lia, que vai nos levar para o terceiro e último bloco para a gente já encerrar. O Hebreu faz parte da rede LGBT Podcasters. Para conhecer outros podcasts da rede, siga @LGBT Podcasters no Instagram ou acesse lgbtpodcasters.com.br. Eu anotei 2 vezes a mesma frase aqui, eu escrevi muita coisa, e isso que eu anotei 2 vezes é que algumas coisas a gente precisa se preparar pra ouvir, porque muitas vezes a gente não tá pronto mesmo. Então, isso é uma forma de agradecimento, na verdade. Porque são muitas inquietações que realmente elas precisam estar postas. Por quê? Eu não falo isso só pelas falas veementes de Baba Sidney, mas porque até mesmo aqui no podcast, a gente tá há mais de um ano fazendo esse debate, e muita coisa a gente fica assim, caramba, a gente tá nesse caminho, mas a gente ainda não chegou lá. Muitas inquietações, a gente agradece muito assim, a fala de cada um de vocês, e a quem está nos ouvindo, né, se você, assim como eu, for uma pessoa cristã, for uma pessoa evangélica principalmente, e inclusive, né, dentro dessa ala que é também, vou colocar, que é também muito problemático, que é dos evangélicos progressistas, acolha. Não é? A gente já saiu aqui, a gente já superou essa história da tolerância, a gente sabe que isso é até um termo muito problemático pra gente trabalhar esse tema, né? Sair um pouco disso da tolerância e trabalhar mais com acolhimento, né? Acolha essas palavras, né? Entenda que realmente, quando a gente pensa em Brasil, a gente está falando de um projeto de poder, e aqui eu posso até estar contradizendo coisas que eu já falei nesse podcast, mas as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Eu posso acreditar que o evangelho é aquela coisa bonita e tal, mas na prática, na disputa política, na disputa pelo poder, a gente vê que o nosso presidente, ele representa muito bem esse projeto. O nosso presidente, ele faz jus a quem o elegeu. Então, se a gente fala que o Bolsonaro... Não é meu, não. Verdade, a criatura, né? Também não é meu, não. Mas aquela criatura, ela não foi eleita... O antipresidente. Ela não foi eleita à toa, ela representa sim um projeto e ela representa muito bem. Então, algumas coisas a gente precisa, de fato, se preparar para ouvir e para acolher no nosso coração e compreender o peso das nossas, né, as nossas escolhas mesmo. Baba Sidney. Eu tô muito feliz com a sua fala e eu sou essa pessoa, o Pai Hendrix me conhece e eu mudo, eu vou mudando, eu tô muito aberto à mudança, eu sou, sabe, aquela muito flexível e eu não posso trazer, de deixar de trazer um dado de uma pesquisa do Poder 360 Graus, uma pesquisa recente, de 2 semanas, que 46%, né, dos evangélicos consideram esse governo bom ou ótimo, ligados ao Velho Testamento, 46%. Então, eu penso que nós, né, juntos, temos uma longa caminhada para fazer, porque é problemático, esses dados são problemáticos. Né? Quer dizer, 46%, né, de evangélicos, né, consideram um governo genocida bom ou ótimo, né? E eu preciso que vocês falem com essas pessoas, porque eles não vão me ouvir, porque eu sou preto macumbeiro, matador de galinha, eles não vão me ouvir, então tem que ser vocês. E até vocês têm a linguagem, né, para falar, né? Vocês têm lá o arcabouço teórico, né, para poder conversar com eles. Porque não pode ser, não é normal, né? Quer dizer, não é normal. Mas é isso, a gente agradece demais porque a gente está construindo esse debate. Muitas vezes a gente precisa, né? Muitas vezes não, a gente precisa dessas falas mais incisivas mesmo pra gente entender. Que às vezes não é só nós somos aqui os evangélicos progressistas e estamos fazendo a nossa parte, o problema é dos outros e... Enfim, a gente sabe que tem muita coisa errada. E aí a gente tá se encaminhando pro final, né? A gente tem uma pergunta do nosso público, uma pergunta de uma amiga muito querida nossa, Eliana Coelho, e eu achei essa pergunta muito interessante, né? Que ela é sobre a realização de ações de afirmação das religiões afro-brasileiras
no contexto das escolas, né? Porque eu acho que é uma forma também da gente trabalhar o combate tanto à intolerância religiosa como ao racismo religioso. Então eu queria saber de vocês quais são esses caminhos para a gente, nesse contexto educacional, a gente tá promovendo um debate que seja não apenas existente, mas um debate de qualidade. A Eliana que é professora, né? Professora de Sociologia. E a gente tá gravando esse episódio hoje, ele vai sair em novembro, pela ocasião do mês da consciência negra. Mas daí também já fica a provocação, né? Que nós que somos pretos, não existe só em novembro. Esse tema não pode ser só pautado em novembro, né? Então, o que fazer nas escolas o ano inteiro, não só em novembro. Perfeito. Eu tenho uma experiência ali em escola também, né? Ensino fundamental ali, dando aula de 6º a 9º ano. E eu tenho que dizer que é bastante interessante, mas ao mesmo tempo é complexo, porque, por exemplo, por 2 vezes, né, pais evangélicos não quiseram que eu trabalhasse, né, com o tema. Eu tive uma aluna, né, eu escrevi um rap, tem um cantor de rap aqui do Rio Grande do Sul, chamado Coiadê, e ele escreveu um rap chamado Povo do Axé, e nesse rap tem muitas referências aos orixás e aos babalorixás e tal, e eu escrevi no quadro a letra, né, para os alunos copiarem nos seus cadernos e botei a música para eles ouvirem e tal. E uma aluna que era evangélica, ela não escreveu no seu caderno porque ela disse que se escrevesse amaldiçoaria o seu caderno. E ela passou mal, foi pro banheiro, foi vomitar no banheiro, né? Só porque estava ouvindo as palavras em Yorubá, né, os nomes dos orixás. Então, e era uma aluna, né, de 6º ano, ali com 10, 11 anos. E a gente vê o nível então, de profundidade do colonialismo cristão nessa criança, né? Depois disso, a mãe foi lá na escola, me ameaçou com a Secretaria de Educação e tudo, né? E a única coisa que eu mostrei para ela foi a Lei 10.639. Né? A minha única defesa era a Lei 10.639. Isso foi no início do ano, né? Então, trabalhar com as questões das tradições de matriz africana é sempre resistência. Porque se eu chegasse lá falando, né, sobre cristianismo e coisa e tal, ia ser apenas assunto. Agora, se eu falo de tradição de matriz africana, daí sempre gera uma inquietação, e é por isso que falar sobre tradição africana em espaço público, como a escola, é um ato político de resistência. Não é apenas um tema, não é apenas o conteúdo da disciplina. Ele é político. É uma ação política. Falar de Exu, como aquela professora fez e quase foi expulsa da escola, até nem me lembro se foi. Falar de Exu em sala de aula é uma atitude política, é resistência. Uma professora preta amarrar um turbante na cabeça e ir para a sala de aula é político, é resistência. Usar fios de contas à mostra na sala de aula é política também. Então, também é resistência, porque é visibilizar o que a sociedade branca e cristiano-centrada invisibiliza a todo momento. Então, estar com os fios de contas, estar com turbante, ou falar sobre temas dessa tradição em sala de aula, são ações, não sei se Baba Sidney concorda, mas são ações políticas, né, de resistência do nosso povo para nos tornar visíveis diante dessa sociedade que nos discrimina e nos invisibiliza. Não, eu concordo. Como é que não sabe, pai? Como é que não... Como é que não sabe se eu concordo? Que conversa é essa? Eu brigo para o terreiro se pensar político, para o corpo, né? O corpo de terreiro se pensar político, não é? Quer dizer, não tem jeito, a gente não vai mudar a política, né? Sem se pensar sujeito político, né? Quer dizer, a grande questão, de novo, é o racismo, né? Quer dizer, com todos os avanços, por mais que a gente tenha críticas, e todos nós temos, eu também não sou um ingênuo político, com todas as críticas que nós tenhamos, né? Quer dizer, a era Lula, /Dilma, aos governos de esquerda, com todos os problemas, e também o PT, né? Quer dizer, é branco, cis, heteronormativo, extremamente patriarcal. Eu não sou uma pessoa ingênua, eu não sou, mas, não é? Quer dizer, a Lei 10.639 foi desse governo. A CEPIR. E o que acontece? Quer dizer, com as redes, nós começamos a aparecer.
nós começamos a fazer esse trabalho. Eu, pai Hendrick sabe, eu acredito muito na educação, né? Eu sou um professor por natureza, eu amo a educação, eu acredito na educação. Só que o que acontece? Quando vem a lei e começa esse trabalho nas escolas, a gente recebe um contra-ataque. Por quê? A maioria dos diretores e diretoras de escola tratam a escola como se fosse o seu quintal, não é? E aí, um Estado, não é? Quer dizer, um Estado extremamente contaminado por essa visão hegemônica de mundo, né? Uma visão hegemônica de poder, né? Que está muito baseada na Bíblia, né? Vamos dizer assim, começa a rebater. E como sempre houve no Brasil um movimento de satanização, não é? Das religiões de matriz africana, então aí a gente começa a ter esse embate. E como disse o pai Hendrick, quer dizer, essa atuação política na escola, mesmo com garantias legais, não é, passa a se dar como um movimento de resistência político, um movimento político. Eu gosto sempre de marcar a minha fala com o seguinte: eu sou um babalorixá que faz propaganda do terreiro, eu sou bastante proselitista, eu confesso que eu sou. Mas, de verdade, a nossa cultura de terreiro não se pretende única. Ela não se pretende existência a partir da inexistência do outro. Então nós não queremos que as pessoas, que as outras igrejas, as outras confissões e as outras denominações deixem de existir. Eu que faço brincadeira com isso e tal, mas de verdade não é o pai Henrique sabe disso, que não é da nossa cultura existir a partir da morte do outro. Entendeu? A nossa cultura é aglutinadora. A nossa cultura é a cultura do E, não do ou conjunção alternativa, ou uma coisa ou outra. A nossa cultura é do isso, aquilo e mais aquilo outro. Eu quero marcar bem esse território para que vocês percebam que não somos nós o problema, nós somos os alvos. Nós somos também usados na polarização. Então, o discurso cristão potencializa o mal sobre nós para poder vender o bem e a salvação, não é? Então eu quero dizer que nós vivemos bem, né? Nós vivemos bem com todas as outras confissões religiosas. Eu que não vivo tão bem, mas isso sou eu, Sidney. Eu que não vivo, né, tão bem, mas sou eu. Obrigado, Baba Sidney, obrigado, Baba Hendricks. E aí a gente já vai caminhando para terminar o nosso papo, né, que... Nossa, foi muito bom, eu adorei, gente. Eu me senti realmente sentado numa mesa, bebendo alguma coisa e papeando. Então esse é o momento que a gente devolve a palavra para que vocês possam fazer suas considerações finais. A gente sempre pede alguma indicação, seja de um livro, de um autor, de uma autora, de um documentário, um filme, o que seja. A gente está falando com duas pessoas que são escritores, né? Escrevem, tem livros publicados, então, por favor, aproveitem também. Então, como o Baba Sidney é uma celebridade, eu vou deixar ele falar por último agora. Então, eu posso indicar... antes da minha indicação, porque, é claro, eu vou indicar meu livro, né? Não Somos Filhos Sem Pais, que pode ser encontrado pela Amazon aí. Chegou a ficar em 5º lugar dos mais vendidos, né? Eu tenho o meu aqui, esperando ser autografado. Então, quando a gente se encontrar, vamos fazer essa... A gente tem que se encontrar nós 4 aí, na realidade, né? E pra trocar esse lero aí. Mas eu queria encerrar... tem também um filme... o filme... Agora não tô achando aqui. É O Cavalo de Santo. É um filme que ganhou 4 Quiquitos, né? 4 prêmios do Festival de Cinema de Gramado. É um documentário que fala sobre o Batuque do Rio Grande do Sul, né? Eu tô no documentário, né? Também tá a Babadiba e outras personalidades aí do Brasil afora falando, Milton Guran, Alberto Costa e Silva, né? Falando sobre essa questão do batuque, né? Daqui do Rio Grande do Sul ser o estado que mais se autodeclarou de matriz africana. Então, a linha do documentário é sobre isso, e daí começa a mostrar o que acontece por aqui, né? Então essas indicações aí, principalmente para professores, né? O livro é mais para pesquisadores, é a minha dissertação de mestrado, e o filme é para professores, é interessante, inclusive para mostrar para alunos e tal. E eu queria encerrar, já que o tema é racismo religioso, há um tempo atrás surgiu aí alguém falando em cristofobia. E daí eu conversando no meu grupo de pesquisa, que são todos luteranos, evangélicos, enfim, é o professor Roberto Zuetti, que é pastor luterano, ele disse que a cristofobia só existe porque o cristianismo se tornou uma religião
que agride as demais. Né? Então, cristofobia também é resistência. Né? Então, esse é o recado que eu deixo para os cristãos que estão assistindo esse programa. Né? Não existe cristofobia porque o cristianismo é a religião hegemônica nesse país. E, portanto, a intolerância religiosa e o racismo religioso é produzido em função dessa hegemonia. Quando o paganismo romano era a religião hegemônica, os cristãos sofriam. E quando eles assumem o poder, eles é que começam a perseguir, a destruir e a matar. Então isso precisa ser repensado realmente, como o Baba Sidney tanto falou aqui nesse programa. Muito obrigado aí e até a próxima. Então, se tiver, né? Se a gente for convidado, né, Baba Sidney? Baba Hendrix, aqui é todo mundo cristofóbico. Para fazer parte da equipe tem que ser cristofóbico, senão não rola. Vou aproveitar, deixa que nosso ouvinte do Hebreu, de repente chegou agora e não ouviu os outros episódios. A gente tem um Drops só falando sobre cristofobia, né? Sobre esse mito chamado cristofobia no Brasil. Baba Sidney, por favor. Eu gosto de agradecer, sabe? Porque, né, depois de 350 anos de silenciamento, a gente quer falar, você está desesperado, né? Quer dizer, então, para mim, esses espaços, a um só tempo, são espaços de revisitar as próprias chibatadas, né? As próprias dores, e também um espaço terapêutico. E então eu agradeço estar aqui com meu irmão querido Hendrix, né? Ele é um irmão, ele sabe disso. A gente não concorda com tudo, mas ele é um irmão, porque é isso que é ser irmão. Não é? Quer dizer, eu não saio rompendo, porque esses dias eu fui acusado que eu quero só viver com quem com quem concorda comigo. É mentira, eu vivo bem com quem discorda. Eu só vou precisar falar, é só isso que vai acontecer. Só me deixe, né, fazer as minhas provocações. E Pai Hendrix é um grande irmão, virou assim referência para mim na tradição batuque. E Lidomar, querido, parabéns pelo trabalho. Eu gosto de agradecer. Eu tenho um negócio com a gratidão que eu não sei o que é. Lia, querida, muito obrigado. Receba meu abraço apertado. E estou muito feliz por estar aqui. E é isso, né? Quer dizer, nós estamos dizendo às pessoas, olha, mesmo de religiões diferentes, né, nós podemos conversar, podemos sentar à mesa e conversar. E podemos nos abraçar, né? Quer dizer, isso não nos impede. Não nos desumaniza, é disso que se trata, não é? Quer dizer, então a gente pode se encontrar no centro da encruzilhada, com convergências e divergências, é nisso que eu acredito, entenderam? Eu penso que é esse o caminho, voltemos todos para o centro da encruzilhada, lá todas as respostas que nós precisamos, Exu nos espera lá no centro, dando a sua gargalhada, e ele vai se divertir muito com os nossos abraços, sejam eles convergentes ou divergentes, que sejam sempre abraços. Axé. O senhor não vai fazer indicação para você? Eu quero... não, quero meu Instagram. Eu virei um Instagrammer na quarentena, saí de 3 mil para quase 50 mil, e eu tenho produzido mesmo, de verdade, eu escrevo com muito carinho. Bom, tenho Intolerância Religiosa, já vendemos, recebi hoje o relatório da editora, vendemos já 22 mil, incluindo os e-books, é bastante coisa, porque acho que foi em fevereiro o lançamento, então já fez 1 ano, agora em fevereiro faz 2 anos. O livro é baratinho, né, também, é de bolsa, é baratinho, eu escrevo como falo, quem lê já sabe que sou eu, agora com certeza já me reconheceu. Eu quero recomendar um livro de um amigo que eu estou lendo agora, eu já fiz um filósofo, ele é quase meu parente, que eu sou Nogueira, só que ele é Nogueira, Renato Nogueira, porque amamos o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Nós nunca precisamos tanto de amor, então eu acredito que é uma leitura que eu quero recomendar a todos. Leiam o meu, Intolerância Religiosa, leiam Não Somos Filhos Sem Pai, do Baba Hendrix, e leiam o Renato Nogueira, que é uma super leitura. Eu já estou no fim, mas eu já gostei muito, então estou recomendando para vocês. Eu acho que é uma leitura fundamental para altos níveis de letramento racial. Mas, enfim, Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Eu tenho que ler Grada. Grada é uma coisa maravilhosa, ela dá vários puxões de orelha na gente. Então é isso, né? E tem meu canal, Professor Sidney de Xangô, no YouTube. E é isso aí, nós estamos seguindo, que nem Pai Hendrix e vocês aqui, por isso eu os felicito. Nós precisamos produzir conteúdos dissidentes, né? Conteúdos em que a gente subverta a ordem colonial
e, sobretudo, a ordem fascista. Axé e muito obrigado.